Vamos dar início a mais um podcast. Tá vendo? É o contrário. Eu inventei de fazer o contrário. É Reconexão do Ser podcast. Não, que várias cenas. Só essa já tá bom. Vamos dar início a mais um Reconexão do Ser podcast. Hoje recebendo aqui Rafael, vulgo Rei Voz, que é o nome artístico dele. Mas antes, vamos agradecer ao Além do CNPJ, ao Grupo Success que nos apoia nesse projeto. Então, gratidão aí, Felipe. E vamos tocar aqui com o Felipe, olha, com o Rafael. Apresente-se, Rafael. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei quando estão assistindo. Eu me apresento. Vamos lá. Eu sou o Rafael Perdigão, comercialmente Rei Voz. Eu sou músico profissional, por assim dizer, mas é só porque pagam um pouquinho por isso, porque eu acho que nenhum músico é profissional. Mas é isso. Rapidamente passando 41 anos, músico talvez desde os 9, 10 de idade, dei aquela pequena passeada por um mercado corporativo que te toma um pouco de tempo e te cria algumas ilusões, depois você volta para a música e fica tudo certo. E hoje eu vivo disso, de voz e violão e alegrias. Alegrias. E você leva alegria para a galera, né? Eu levo, se pagam bem, eu levo mais. Ah, tem isso, é proporcional, né? É proporcional, você sempre fala assim, pô, esse cliente ele está merecendo um pouco a mais do que normalmente a gente entrega. E a gente entrega, mas não é só mediante o pagamento, não. Existe todo um cenário, né? Se a pessoa está realmente curtindo, a gente tem a premissa de levar mais alegria mesmo. E esse levar mais alegria que você está falando, por exemplo, você toca ao vivo, né? Isso. Em restaurantes, eventos, barzinhos e tal. Então, cada ambiente tem uma, vamos dizer assim, uma energia diferente, não é isso? Isso. E você ali no palco, você saca tudo, né? Você sente. Então você sente, você tem uma pergunta. Por exemplo, tem um casal meio tretado ali naquele. Você de repente toca uma para ele, sem eles saberem e tal. Eu tomo isso como desafio. É. Eu tomo isso como desafio, porque você faz um panorama todo dia e aí você começa a entender determinadas situações, né? Por exemplo, eu já sei os casais que estão vindo através de aplicativos, não de locomoção, mas de encontro. Eu já sei, quando tem um Tinder ali, que eles já se cumprimentam meio com uma certa distância, né, com um certo respeito e tal. Então, aí eu vou trabalhar na esfera romântica para criar uma trilha para aquilo se desenvolver da forma mais otimista Entendi. possível. Então, esse desafio ele sempre existe, de você tentar adivinhar, fazer uma leitura. Eu tenho um repertório, enfim, que eu consigo falar assim, ali tá mais pro nacional, ali tá mais pra dança, pro forró, pro axé, ali tá mais pra criança. O que mais eu tenho evoluído é nessa parte de criança aí, de Baby Shark, Galinha Pintadinha, pô. Ali, a alegria tá ali, né? Se você conquistou a criança, você conquistou a família, você conquistou todo mundo. Vai na criança. O foco A criança. Quantas vezes eu tava tocando música de anos 80, anos 90, e aí tinha uma criança ali de 4 anos, 5 anos, dançando, pulando, como se tivesse curtido aquilo, né? Vivido, né? E é isso, a criança ela é honesta no formato dela não precisar conhecer para curtir. Ela não precisa ter repertório, ela precisa se encantar e te encantar e você realmente faz parte daquela energia dela. Quantas vezes eu já estava mais triste, mais cabisbaixo, assim, uma outra situação, e aí, pô, tem uma criança que deu um sorriso para mim e aquilo melhorou. Mudou sua doença. Resolveu o dia. Essa naturalidade delas, né? Esse não comprometimento com essa matrix, né? Que tem que. Ela não tem que nada. Ela só começa a dançar, né? O som reverbera nela, ela exala a alegria que... Eu costumo dizer que eu gosto das pessoas que estão chegando nesse mundo e as que estão saindo. Então, são idosos e crianças. Essas têm menos apego, né? É verdade. Então, às vezes tem umas senhoras e senhores, né, em apresentação, e aí
eu viro para eles e falo assim, o som não tá muito alto, né? Não tá incomodando muito você. E aí a pessoa fala, não, pode continuar, tal, mas se estiver incomodando, você me fala, eu paro. Mas a minha proximidade sempre é muito maior com quem tem mais idade. Eu gosto mais. Eu falo para todo mundo, eu tenho muito mais amigos fora da minha idade do que na faixa etária mesmo. Prefiro. São mais autênticos também, né? Tem isso também. Eu lembro da minha mãe, né? Nossa. E minha mãe era muito mais velha do que eu. Minha mãe e meu pai, né? Eles tinham, no meu caso, 45 anos de diferença de idade. Eles tinham idade para ser meus avós, né? Então, você adolescente, vai chegando a idade, você vai vendo umas mudanças deles. Uhum. Hoje eu vejo isso. Na época você não atina, né? E aí eles, principalmente minha mãe, que meu pai partiu bem antes, o pessoal vai ficando sem filtro, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho aprendido de uns tempos pra cá com a minha namorada, que ela sempre cita a criança interior. E eu me apropriei disso de um jeito. Então, sempre que eu tô passando do ponto, eu falo, calma, amor, me deixa. Minha criança interior, ela fala, eu sei. É isso aí mesmo. Deixa. Cara, às vezes você tá a fim de comer um pouco mais, às vezes você tá a fim de brincar um pouco mais, às vezes você tá a fim de estender um pouco mais. Com parcimônia, mas é a tua criança interior. Ela não quer que a brincadeira acabe. O adulto tem muito isso, ele volta direto, cara. Ele volta direto falando, pô, não é isso que eu planejei pra minha vida. Eu quero aquela graça, né, de ir pro colégio sem saber o que vai acontecer, você chegar em casa e só sabia que você precisava estudar, assistir um pouco de TV e tal. Criança interior, latente, batendo. E quantas pessoas não têm algum tipo de complicação porque não deixa essa criança interior extravasar também. Fica muito sisudo, né? Assim, eu tenho meta para bater, tenho conta para pagar. Então, exatamente, que o mundo hoje está cada vez pior isso daí, né? Esse negócio de meta, de alta performance, esse negócio todo. E você é um cara que veio desse mundo, né? A gente está fazendo, hoje a gente já começou do fim, né? Do atual, para... Você trabalhava em banco, né? Como é que é como é que foi esse chegar a esse mundo corporativo, por assim dizer, engessado, com metas, aquela coisa, né, bem, como se diz, corporativa. É boa, essa palavra, no meu tempo não tinha essa palavra corporativa. Mas é totalmente dispensável, mas é uma maquiagem. Exatamente, você ali, que você é um grande exemplo, né, de que você estava abduzido, vamos dizer assim, e chutou o balde, foi ser quem você é. Inclusive, reconexão do ser é isso, né? Esse podcast é voltado para o ser. E você conseguiu fazer isso. Deve ter... Conta essa... Vamos lá. Começa do começo. Vamos lá. Existem algumas pessoas, eu não vou ficar tentando citar muito bem o autor com a frase, porque é capaz de eu me enganar. Mas existem pessoas que dizem que o importante na vida é o dia que você nasce e o dia que você descobre por que nasceu. Aonde eu me reconectei? Bom, para quem está assistindo, eu conheço esse mestre há provavelmente um pouco mais de 10 anos e mais ou menos nessa faixa de tempo eu estava procurando um lado um pouco mais espiritual, eu estava trabalhando com essas coisas corporativas de meta e envolve muito dinheiro e muita carga e a vida, às vezes ela vai num ritmo um pouco rápido, a gente quer desacelerar um pouco e olhar para outras coisas, e aí, por intermédio da própria vida, eu cheguei até esse mestre, o senhor Luiz Xangô. E aí, quando nós fizemos o primeiro trabalho, a primeira vivência, através das medicinas, eu entendi que ali estava um ponto de reflexão que eu deveria olhar com maior abrangência, tal. Tanto que, pós esse trabalho, eu voltei para o mercado, mas voltei diferente. Voltei já pensando, falei, eu acho que eu não... Essa coisa de vendas, e a venda é maravilhosa, mas a venda do que você ama é mais maravilhoso ainda. Então, aonde eu consegui olhar, né, para essa criança que começou a tocar com 9, 10 anos de idade,
ela chegou muito antes do profissional que fez uma faculdade de publicidade, que foi para o mercado de vendas, essas coisas assim. Eu queria ser aquele que decidiu com 9, 10 anos e não mais um cara de terno e gravata, tal. Tem uma das músicas perdidas aí que eu escrevi, né? Que eu falei, cada nó de gravata que eu dava enforcava mais um sonho. Nossa, que bonito isso. E aí o tempo corre, fizemos um segundo trabalho. Eu e o senhor Luiz Xangô, que é um mestre nisso, entendam que aqui é quem viveu. E aí, nesse segundo trabalho, a gente estava na presença de um segundo mestre, um pajé catuquina, e ele, né, num ponto elevadíssimo do trabalho e tal, ele, mesmo sem saber dominar muito o nosso idioma, ele virou para mim e aí cabe uma outra reflexão que é o seguinte: às vezes não é a mensagem que nos chega, mas sim de quem chega, né? E nesse trabalho que a gente fez, o pajé era alguém que não tinha muito crédito para mim. Você eu já conhecia, as pessoas que estavam lá estavam por alguma razão maior, tal, enfim, mas esse pajé em específico não era alguém que tinha muita relevância, mas ele falou num ponto elevado ali do trabalho, ele falou assim: você gosta de tocar violão, né? Você leva alegria para as pessoas, elas ficam felizes, então faça isso da sua vida. Pegou. Ali a edição do tempo fecha e aí tem o ATDT, que é antes do trabalho e depois do trabalho. Aí foram poucos meses para eu já me desvincular de corretora de seguros e metas, finanças e essas coisas, e colocar meu violão nas costas e fazer isso aí de um estilo de vida diferente e totalmente apaixonante. É isso. E essa virada, a partir do primeiro trabalho, deixa eu entender uma coisa, você sentia, mas você não fazia, você não se via fazendo. E a partir desse primeiro trabalho você se viu fazendo. Que é o desapego. Como é que foi essa... Eu não fazia porque eu não tinha tempo para fazer. Apesar disso parecer uma desculpa piegas, o emprego do seu tempo, da forma correta, de forma de não gerar o não arrependimento, é a melhor coisa que você pode fazer da sua vida. Então eu não fazia porque eu não tinha tempo. Então o que o primeiro trabalho me passou? Né? Se eu tô querendo olhar para uma questão espiritual, eu vou precisar deixar de olhar para algum outro lugar para olhar para isso. E foi isso que aconteceu no primeiro trabalho. No segundo veio a cravada de alguém que eu não tinha proximidade falando que aquilo era uma boa ideia. E ele não me falou, faz isso, você vai ganhar dinheiro. Faz isso que você é bonito. Ele sabia que eu era, mas não me falou. E aí você acaba pelas vias de fato, você fala, não, agora eu preciso disso. E aí as metas são outras. Os caminhos são outros. Você precisa de outras coisas. Você não precisa mais acordar cedo. Você precisa acordar cedo para estar bem, para estudar, para entender o que as pessoas querem ouvir, para entender que num restaurante o som é numa festa o som é outro, e que uma outra festa vão te pedir algum tipo de música que você não é muito familiarizado, mas você vai ter que atender porque você está sendo pago por aquilo. Aí você vai abrir os seus horizontes, né? Vai baixar as barreiras isso eu faço? Não, eu sou um músico de rock and roll. Eu não faço outras coisas. Calma. Dá pra fazer tudo. Música não é levar alegria, né? Então, essa é a ideia. O tipo de música é relativo. E o que você sentiu, seu coração, tô falando, nessa época da transição, do cair a ficha, que aí tem uma história no passado, né? E tem uma história que você vai construir, que é desconhecida, por assim dizer, no futuro. E tem família, né? Sabe essa pressão da família? Você é louco, você vai... Né? Como é que foi essa parte, administrar esses sentimentos internos, externos? Ou foi o rebelde que chutou o balde, não ouviu mais ninguém? Olha, eu tive certeza que eu queria fazer isso quando eu fiz uma conta rápida ali, uma conta que o resultado da equação era não passar fome.
Eu falei, eu Tá. consigo, eu vou, não vou passar fome. Entendi. Eu não estava totalmente fora da noite ou de lugares que pagavam. Eu simplesmente estava focado em outras coisas, mas o que eu senti é que aquilo era um caminho promissor e que ele poderia me trazer, além de um pouco de sustento, um pouco de conforto, aquilo ia me trazer uma coisa maior, né? Que é realmente conhecer mais da vida, conhecer pessoas mais interessantes, estar em situações mais interessantes, né? Poder trocar uma ideia, né? Com um senhor de 80 anos, 90 anos, falando, pô, você canta Louis Armstrong, você canta Paul McCartney. Aí você Né? fala, pô, se meu pai estivesse vivo, ele provavelmente estaria hoje beirando uns 80 anos, enfim, 75, 80 anos. E aí ia ser a mesma coisa, né? Então, a minha sorte é que meu pai faleceu em 2009, ele era sócio, eu era sócio dele da corretora de seguros, tal, enfim, mas ele me passou toda essa mágica da música lá atrás, né? Então, com 9, 10 anos de idade, eu ouvi a obra toda de Beatles, e eu entendi bem como aquilo era simples, e era completo, e era bonito, e era de bom gosto, e até hoje, cara, até hoje. Você pode cantar a música mais difícil do mundo, se você fizer um Beatles com coração, aquilo vai tocar alguém de uma forma especial, porque participou, que viveu, Viveu. que entendeu o que era aquilo na época. Hoje o mundo está um pouco mais chato, mas naquela época devia ser muito bom. Eu queria ter Nossa, vivido, eu queria ter eu vivido. não vivi, eu era criança, mas assim, eu vi muita coisa, mas eu não, né? Mas isso que você tá falando, uma vez eu morei muito tempo em Peruíbe, lembra, né, que eu morava lá? E uma vez eu tava num restaurante, na verdade, e jantando, tal, aquela coisa, e não tava lotado, entendeu? Mas quase todas as mesas, assim, com pessoas e tal, e tinha um velhinho japonês, meu, uns 80 e tralalá, mas inteirão, sim, sabe, o corpo. E um cara lá tava tocando, como você, e começou a tocar Beatles, assim, várias, né? Meu, eu vi aquele homem, ele levantou sozinho no meio do barato e começou a dançar e tal, pirando, aí tocou várias músicas, né? Meu, teve uma que ele chorou, cara. E eu fiquei hipnotizado por aqui, porque eu também sou rock and roll, né? E eu falei, gente, que lindo! É. Saca quando você Então, e a sente. pessoa de idade, ela não precisa do coletivo. Ele É, vai levantar e ele vai dançar por si só, porque aquele momento não vai voltar, nunca mais. né? Ele E o sabe, cara, ele tá se encaminhando para onde todo mundo tá, né? Só que ele tá entendeu? mais perto, Ele tá mais perto, em tese, entre aspas, e né? aí, pô, eu vou dançar isso aqui agora Eu, porque eu quero curtir esse momento à minha maneira, né? E aí cai as vergonhas, ele pode estar até com alguma condição que impeça, mas ele vai dançar, ele vai curtir e ele vai chegar e ele vai falar com você depois. Porque, Luiz, o que tem de gente que às vezes, por qualquer motivo, por qualquer crença, as pessoas às vezes elas não vêm trocar com você, né, depois. A maioria vem, mas assim, mas as pessoas falam assim, achei que você estava desmontando, estava ocupado, ou estava atendendo o pessoal, tal, e aí não vem falar com você, e às vezes você fez uma diferença ali, que seria interessante você dar uma perda de mão, um abraço nessa pessoa. Então eu sei que você está falando que às vezes era um restaurante, virou uma festa, e dali virou um momento emocionante. que na minha ótica, como, né, meu trabalho, terapia e tal, virou uma cura do ser, a reconexão do ser ali naquele momento em que você é protagonista de. Não dá nem para mensurar, porque tem gente que de repente acontece isso quietinha, né, canta, não precisa dançar, né? Mas ela vai para um estado de presença ali. O melhor é quando a gente não é protagonista, quando o protagonista vira alguém que tá fora da cena. Não, protagonista, assim, que eu digo de você oferecer aquele, entendeu? E a pessoa que é protagonista, né? Porque é ela que É, conecta, é. entendeu? Eu tô tentando desconstruir essa palavra tá meio na moda e tal, mas estou tentando baixar essa barreira. Às vezes o pessoal, sabe, às vezes o pessoal tá comendo, tá entretido com outra coisa, tá no meio de uma conversa e tal, e aí termina a música, né? E aí o pessoal bate palma por várias vezes eu falo assim, ó, gente, palmas é só no fim e se vocês quiserem, porque a música ela é um oferecimento, ela não é um
um condicionado, que existem atos ali que cada um que termina. Calma, calma. Ouça tudo e aí no fim você avalia, né? Se você gosta ou não. Enfim, né? O interessante esse lugar da palma que você fala, que no Peru, no xamanismo, né? Os xamãs peruanos, aquela coisa, existem lugares que você vai na floresta consagrar medicina em tribos, etnias e tal, com os xamãs, e eu sei disso, que já aconteceu. Meu, eles rezam Ícaros, né? E tem a música também tocada, mas são rezos, são chamados, né, do mundo espiritual e tal. E tem grupos que de repente acaba um rezo na força da ayahuasca, aquela coisa toda, e bate palma. Nossa, e eles querem morrer com isso, porque a palma, ela destoa. A palma não é uma coisa da floresta. Você vê? O som Olha, você me ensinando que o meu caminho não estava tão errado tá assim. Errado, você pode até falar isso, porque quebra o estado. Da PNL a gente usa esse termo, né? Quebrar estado. E outra coisa, a palma ela cria uma expectativa de ir na próxima, e na próxima. Vão te saudar mais? Vão te saudar menos? Vão desistir de saudar porque vai falar, pô, esse cara quer que eu largue meu talher, meu bife tá esfriando. Cara, né? Eu tô pondo lá comidinha na boca do meu filho pra parar pra bater palma. Não, e você... O sorvete tá derretendo. E você cria, você tá falando do ego, né? Você cria uma expectativa sobre o seu trabalho e de repente o pessoal tá comendo no mesmo momento. Não precisa. E aí você, né? De repente você cai nessa armadilha, né? De, nossa, bateram mais palmas, menos palmas, o rapaz ali não bateu dessa vez, será que eu tô... Aí vai a autoestima, vai um monte de... Observando outros amigos meus, sempre quando eu tenho uma folga, eu gosto de ir assistir meus amigos também trabalhando, e aí eu observo e absorvo, como diz o Eduardo Marinho. Observa, absorve e implanta na tua apresentação, né? Então, assim, a minha namorada, ela também fala, sempre é pra você. E nunca é só pra você. Então, assim, chega uma hora que você desliga, cara. Você cante pra você, fecha o seu olho, introspecte aquilo, e aí na hora que você acordar, tudo vai estar fluindo, entendeu? E às vezes tem 2, 3 pessoas, às vezes é o início de apresentação, às vezes é um dia chuvoso, frio, né? E nunca é só para você. E nunca pode ser mediante a uma meta, né? Você já está lá, né? Você já disponibilizou o seu tempo, você já se arrumou, você já treinou, você já está lá fazendo. Então, faça com o máximo de naturalidade, sem criar muita expectativa. Expectativa não combina, não combina. Agora, é lógico que quando as pessoas se inflam, aí você infla junto, aí o ego fica desse tamanho, e depois você puxa ele de volta, fica tudo certo. Só o pico e volta, opa, vamos trabalhar, né? Somos humanos. Vamos doar. A música é muito importante na minha vida, inclusive. Cara, uma coisa que eu aprendi muito cedo, a potência que a música tem sobre o seu estado de espírito, vamos falar assim. Cara, eu lembro quando eu era moleque, jogando bola na escola, aqui na Vila Mariana. Uhum. Cara, quando tinha música, por algum motivo, na quadra, tô falando de escola, tá todo mundo de uniforme, jogando bola, futebol de salão, aquela coisa. Cara, quando tinha música, eu jogava pra caramba. E quando não tinha, jogava o normal que eu jogava, mas era menos, sabe assim? Quando... É muito engraçado, porque, por exemplo, toda vez que você fala assim, ó, eu lembro quando eu era criança ou era adolescente e tal, e aí existia uma coisa que me chamava atenção e alterava o meu estado de espírito, isso é uma tendência muito comum, porque quando a gente tem menos idade, a gente é totalmente mais influenciável e influenciado por questões externas. Então, por exemplo, o pessoal vira muito para mim e fala assim, você dá aula de violão? Eu falei, não dou. Não dou, e se você me perguntar se eu gosto de professores, eu gosto um pouquinho. Mas assim, um professor que você tem, eu faço aula de violão há 5 anos, com o mesmo professor, você vai virar uma cópia. Uma duplicata.
Então, assim, eu gosto do autodidatismo, não só porque foi o caminho, mas assim, hoje a internet está tão vasta de coisas para você estudar. Você tem aqueles vídeos de 15 segundos que o cara tá fazendo uma frase e ele faz uma velocidade, daí ele faz na metade dessa velocidade com todos os indicativos para você aprender. Aquilo é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso porque ele te deixa amplo no que você quiser estudar. Então, quando a gente tem menos idade, como você estava jogando bola, a gente está muito mais suscetível a essas coisas, né? Nos fisgarem, né? E aí você fala, aí o pessoal fala, pô, eu tentei tocar violão mas eu não consegui porque eu nunca levei jeito, porque eu acho que meu dedo é muito grosso, meu dedo é muito fino, meu dedo é muito curto. Você tem todos. Né? E o Tommy Tem Iommi do gente Black que toca, Sabbath tem gente tem que uns toca e não tem, cara. Conheço um baterista. com o pé, com o pé. Já viu os guitarristas tocando com o pé? Cara, é absurdo. Tem um cara que eu vou trazer aqui, eu já vou pré-anunciar aí, é o Jesus. Olha o nome do cara. Ah, já. E não foi ele que escolheu esse nome, hein? Não, porque, né? E ele, bebê, teve uma questão de saúde e teve que amputar as mãos e os pés. Uhum. Hoje o cara é administrador de empresa, músico, dá aula de baterias e pro mundo adaptou, criou adaptações. Meu, impressionante, saca? Músico e dos bons, que músico, assim, das galáxias, ouviu a gravação dele e falou, cara, isso daqui tá melhor do que um baterista que tem mão. Um cara que tem qualquer É tipo um dom, de... é um negócio que... O cara que tem qualquer tipo de... Ou ele tem uma perda física desse tipo, ou sensorial, ou o cara fica cego, o cara fica mudo. Stevie Wonder, Então, Ray Charles. e aí, né? Cara, esses caras, eles têm uma tendência a desenvolver um sentido muito mais do que a gente, porque ele foi ceifado em outro. Então, o cara sem a mão, ele vai fazer daquilo, cara. E pode ter certeza que ele não vai parar enquanto aquilo não ficar de acordo com o que ele acha excelente. Então, tem gente que tem essa perda no meio do caminho, né? Por conta Aí E tem gente que nasceu com algum tipo. Mas ambos vão ser mais efetivos. Eles vão ser mais eficazes nessa busca pelo que eles consideram excelente. E, cara, faça isso sempre na tua vida. Faça o seu trabalho com excelência. O Luiz me deu um toque aqui, antes de começarmos a nossa conversa, sempre foi quando eu fosse falar algo importante, olhar para a câmera. Então, não é importante, mas estou olhando. Faça o seu trabalho com excelência. Entrega sempre um pouquinho mais do que 100%. Não seja... Né, não precisa ficar 2 horas a mais ali fazendo porque você é uma boa pessoa, né? Mas entrega sempre a mais. Que isso é para você, nunca é para quem tá te assistindo, para quem tá pagando, para quem tá... Isso é sempre para você sempre vai melhorar. Esses caras são a amostra disso. E me fala uma coisa, mudando de assunto, mas você falou uma coisa muito interessante da música. Eu mesmo tenho djembe. Ah, não sei, é difícil, não sei o quê. E de repente, numa cerimônia de ayahuasca com os chais, os pajeres e tal, e todo mundo tocando, eu sentei lá, peguei e saí tocando, porque eu olhava o outro e fiz igual. E, cara, eu tava tocando. Esses bloqueios, né, que antigamente tinha do inglês, de música tinha muito, de tem que a mão, tem que ter isso, tem que ter aquilo, recurso, sei lá, tinha que ter muita coisa. E hoje em dia, por conta da internet, tem essa... E aí, essa facilidade, essa praticidade, essa multiplicidade de professores, de métodos, e enfim, você abre lá e pega, tá com o violão ali, você sai tocando uma coisa, daqui a meia hora é outra linguagem. Daqui a meia hora você esqueceu. E também. Para. Não, aí vai a persistência, aí vai o cara, né? O cara humano, né? Você. E o que você me diz nessas suas andanças, que você mexe com muitos públicos diferentes, ambientes, lugares e tal, classes sociais, culturais e tudo, a internet, na formação dessa juventude toda, com essa diversidade de informações que a gente tem recurso hoje em dia, eu estou falando de caráter, princípios, honestidade, sabe essas coisas? Uhum. Dá para notar alguma coisa disso nesses ambientes que você transita? Como que você está? Porque você é de uma geração já um pouco antes dessa boom do tecnológico, né?
O que você me diz a respeito disso? Vamos lá. Saindo da música um pouco. Vamos lá. Quando a gente cresceu, a gente ia comprar uma revistinha com 10 cifras do Chitãozinho e Chororó e mais 10 cifras do Leandro e Leonardo para vir uma do Titãs. Esse é um ponto. Tá. Esse é um ponto. Então, isso é foco, né? Você não podia destacar o que você não queria. Hoje você pode editar o seu conhecimento, mas esse é um ponto. Aí você se sentiu à vontade na tua cerimônia para começar a tocar com as pessoas, né? Esse é o ponto. Se sentir à vontade. Você estava entregue, de alguma forma aquelas pessoas não te ofereceram algum tipo de bloqueio que pudesse falar, não, deixa com quem conhece. Não, vem aqui, né? Instrumentos de percussão tem muito isso. Instrumentos de percussão, eles são altamente coletivos, né? Via de regra, o parabéns a você, né? Ele é marcado e tem gente que consegue cantar no contra. Tem. Nossa, eu já vi cada coisa. Parabéns! Tá fazendo no contra. Tá errado! O aniversariante vai ficar triste. Tá cantando no contra o parabéns. Mas beleza. Então, assim, o instrumento percussivo, ele é inclusivo por natureza. Então, esse é um ponto. A questão da internet, o conhecimento da internet é assim. Se você tiver alguém para direcionar, e aí a gente só tá falando de caminho, a gente não tá falando de aplicação e execução, não. Isso também tem na internet, né? Como você, né, não tá conseguindo executar, faça mais devagar. Existe uma forma de você... As pessoas, elas colocam a mão no violão e elas colocam toda a força, e você já tá vendo uma gangrena aqui tranquilamente, né? Dali a 5 minutos. Calma. Faça o seu shape, né, que é o seu formato do acorde ali, empregue a força apenas quando você for bater a corda. E mesmo que você bata uma por vez, empregue a sua força com parcimônia, né? Então, tudo isso tem na internet. A questão é que hoje as pessoas, isso não se resume só à música. As pessoas, elas querem consumir tudo ao mesmo tempo, elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, e elas olham no Instagram, tá todo mundo viajando. Com sucesso, ela não milhões. sabe se ela vai para Maceió, para as Maldivas, ela não tem dinheiro para ir para lugar nenhum, e ela fala assim, Santos, eu não quero. Eu acho que Santos não, eu quero um lugar mais... Então, assim, no âmbito da música acontece a mesma coisa. Você vê edições ali do melhor. Tu vê o Miles Davis, o cara executando um piano ali de forma brilhante, então você não quer tocar o parabéns a você. Você não quer passar pelo processo. Você quer executar uma coisa que impressione. E esse é o grande erro, né? Porque nessas revistinhas do Leandro e Leonardo, do Chitãozinho e Chororó, né? Você acabava executando aquilo. Não existia nenhum tipo de preconceito. Sertanejo eu não quero. Eu não uso chapéu, eu não uso bota, eu não falo desse tipo de tema, eu não sou da roça, eu não sou... Enfim, eu não vou cantar. Tu canta. Tu cantava, né? Porque a ideia era fazer mais. A ideia, quando você está aprendendo, a ideia é a quantidade, não é a qualidade. Depois você filtra, mas vai filtrar depois. Então a internet é um campo complicado, porque ela te oferece caminhos que eles são totalmente... as direções deles são totalmente opostas e você quer percorrer os dois. Aí tu bate. Não percorre nenhum. Normalmente você desiste dos dois. É porque eu vejo muito isso. Hoje ninguém quer caminhar, né? O caminho. Sabe? Tá todo mundo querendo já o resultado. E aí vem as frustrações, as decepções, depressão, aí vem ou ansiedade. E eu vejo isso em tudo, né? Que tá, todo mundo hoje em dia, então, entre aspas. Uma das coisas que eu falo é assim, a repetição dentro da música e dentro de um exercício físico e dentro de uma língua e dentro de um qualquer tipo de atividade. Faça arroz todo dia, né? Por 15 dias. O primeiro vai ficar, né? Daqui uma semana o arroz está legal. Na terceira você não erra mais. Então, no âmbito da música, isso é totalmente tangível, né? Você fala, pô, eu queria fazer isso, mas eu queria... Tem um amigo meu que
ele comenta, ele fala, Perdigão, eu quero fazer só o que você faz. Eu falei, pô, só? Então tu volta ali. Né? Não, 9 anos de idade, você com 40, né? Trabalhe numa corretora de seguros, inclusive. Primeiro, porque a decepção faz parte do processo. Exatamente, é o caminho, né? O caminho não é estático. Ele fala, não queria fazer aula, eu queria que você me ensinasse só isso aí que você faz. Então É uma mentalidade de hoje em dia. Ninguém quer ralar, entre aspas, né? Ninguém quer... Pô. Ela é um ponto engraçado. É que depois de uma certa idade, eu não tô falando aqui que eu sou o cara mais experiente do mundo, mas a repetição de situações faz com que você dê risada delas ao invés de se ficar nervoso ou chateado, qualquer coisa assim. Mas para algum ou outro desavisado, né? Eu trabalho com música em repetição, então eu batuco no violão, gravo aqueles loops que são as sobreposições de pistas, mais os chacoalhos que eu uso na perna. Então, um trabalho que o pessoal hoje em dia chama do one man band, seria fazer quase tudo que uma banda faria de forma... Então, você faz um pouquinho de bateria, um pouquinho de baixo, um pouquinho de guitarra, um pouquinho de teclado, um pouquinho de sopro, um pouquinho de cada coisa, e você monta ali uma massa sonora, e aquilo fica muito mais animado do que apenas um voz e violão, por assim dizer. Mas aí sempre tem um ou outro que tomou a 9ª cerveja a mais. Me conte histórias, E aí ele vira pra você e fala assim, ô Cabelo! Cabelo? Sempre né? Ele não sabe nem onde ele tá. Ele fala assim, pô, esses pedalzinhos aí que tu pisa aí, massa, hein, pô. Aí eu pego o violão e entrego pra ele e falo assim, ó, pisa você. Eu falei, se você fizer 1/3 do que eu faço aqui, eu te dou meu cachê e mais te dou o dobro. Porque realmente as pessoas elas estão alicerçadas na ferramenta, né? Não falar, porque com isso aí fica fácil. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que aprender a usar a ferramenta desse modo que ela vire uma extensão sua, né? Da mesma forma que as pessoas falam assim, como você consegue pensar em tudo ao mesmo tempo? Eu falo, não penso em tudo ao mesmo tempo. Eu penso tudo com uma massa sonora. Tá faltando um pouquinho de um detalhe aqui. Eu vou focar nesse detalhe, né? Mas a massa sonora, o que vai chegar para as pessoas, normalmente é o que eu estou pensando, que eu quero que chegue que mesmo. Que você entendeu? está criando na sua cabeça, né? Mas essas histórias são muito boas e se for começar a contar... Não, mas continue. Não, porque mas você desenvolveu um raciocínio muito interessante. O cara que tá lá em cima tocando, ele não tá... Eu tô vendo o quê? Eu tô vendo o Cabelo com o violão. Só que a massa sonora é muito mais consistente, tem muita mais... Então, ele precisa de uma razão. Entendeu? E não vai ser o seu estudo, não vai ser... Isso que eu tô falando. A tua bagagem pra falar, apertar o botão ali pra saber o que tá acontecendo. Não, inclusive, assim, as pessoas falam assim, eu tenho contratante, que eu toco no bar do cara há 6 anos, e aí uns meses atrás ele veio e falou assim, eu achei que você trazia tudo gravado de casa. Eu falei, meu irmão, olha, velho. Tu tá me tirando? 6 anos, uma vez por semana, nunca vou dizer qual o dia, viu? Nunca. Mas, pô, tu tá vendo que todas as minhas músicas, elas começam com uma batida ou elas têm alguns acordes, um momento um pouco mais tranquilo de intensidade, mas depois incide uma percussão e você vê eu montando aquilo e vê eu pisando e você jura pra mim que você acha que eu trazia tudo de casa? Tem gente que faz, mas a minha opção é realmente levar tudo cru e fazer ao vivo, né? Tem campeonato dessas coisas. Os orientais são muito bons disso. O oriental gosta do karaokê, de umas paradas, né? O oriental adora música e eles são focados. Eles são focados. O oriental é focado em tudo. Eu falo o seguinte, em relação a etnias, eu gostaria de, se eu fosse um baixista ou um vocalista que eu pudesse escolher minha etnia, eu seria negro com certeza, porque eles têm uma diferença, é uma tendência, o negro canta bem, ele toca bem determinados tipos de instrumento que requer mais força. Não sei se você... Pô, mas os músicos de jazz negros, do sax, Então, também tem essa onda dos instrumentos mais finos, né? Então, mas, por exemplo, se você for pegar vídeos
norte-americanos ali, do Bronx, New Orleans, os caras tocando aqueles contrabaixos verticais. Acústicos, Meu irmão, vai ver a estrutura física do cara. Nossa, a mão do cara é o dobro da nossa. Enorme, entendeu? A condição física de garganta é a mesma coisa. Não adianta achar que é igual. Não é igual. A deles é beneficiada geneticamente por uma tessitura muito mais gostosa. Eu sou amigo de um cara grande, Dom Paulinho Lima. Procurem vídeos dele na internet. Dom Paulinho Lima. Ele foi segundo lugar do The Voice. Olha. E aí... E ele é um cara que, pô, ele brinca com a voz dele, então ele... Mas não desse jeito tosco que eu tô fazendo. Sim, só pra dar uma ideia. Ele fazendo isso, pô, ele parece que ele tá com o microfone dentro dessa sala. Por quê? Porque é uma condição física, mais treino, em cima de treino e tal. Então ele é um cara totalmente voltado pra essa área do jazz. E ele faz tudo isso e toca bateria junto. Nossa. É um mestre. Como que ele chama? Dom Paulinho Lima. Dom? Dom, D-O-M, Paulinho Lima. Mas é só jogar no YouTube, tem um monte de coisa dele. Tem ele no The Voice, tem ele no Jô Soares, cantando com o Eduardo Sterblich. Ele é um cara de vira e mexe, ele tá no Bourbon Street, vai me pagar o merchan, viu, depois? Por favor, né? Pô, 3 dessas, você tem o contato dele, de repente a gente traz ele aí. Todo mundo que eu citar aqui, eu vou cobrar uma pizza depois. E como é que é a sua vida, a sua rotina? Porque você toca quantas vezes por semana? Como que funciona? 4 a 5. Uma semana cheia, ela vai de quarta-feira até domingo, eventualmente sábado 2 apresentações, eventualmente sábado pinta alguns interiores, então você não consegue atender 2, mas basicamente 4 a 5 vezes por semana. Normalmente no horário ali das 6h30, 7 horas da noite, até umas 10, 10h30. E eu acordo para isso, tô brincando. Tô brincando, não é isso não. A rotina é uma rotina que você tem um pouco mais de liberdade para exercer outras atividades, para eventualmente almoçar com a tua família de uma forma mais tranquila, mais relaxada, fazer um passeio com a tua namorada, vir gravar um podcast, essas coisas assim, aí você consegue. Porque é totalmente fora do padrão. Aí não tem horário, mas tem horário. Quando eu defini que eu seria músico, ali naquela passagem que a gente falou que era 2013 para 2014, eu já exercia atividade remunerada em relação à música há muito tempo, mas não vivia só disso. Fazia um blend ali de dinheiros. Um dinheiro vinha do mercado corporativo, um pouquinho de dinheiro vinha lá e eu vivia desse jeito. A partir do momento que eu decidi viver só de música, isso era uma coisa que eu sabia, que era uma bênção que eu queria, era de não ter hora para acordar. Eu acho péssimo isso. Hora para acordar é ótimo, mas desde que seja a hora que você quer e para acordar para fazer o que você quer. Olha, vou fazer um parênteses aí. A primeira vez que eu fui pro Acre, teve um momento, entre vários momentos, teve um momento que me... É que foi muita informação, mas assim, teve um momento que estávamos todos sentados em roda, em círculo, de dia, pajés, caciques e guerreiros e tal, todo mundo ali, homens, claro, o pessoal é muito machista e tal. E aí, a gente já tinha almoçado, então trocando ideia, tomando rapé, e tô falando de 20, 30 pessoas, não é, né? Em círculo. Aí, de repente, o cara que tá do meu lado deita, que nem criança, põe a mão aqui assim e dorme. Aí o outro lá do outro lado tomba. Aí o outro tomba ali também. E eu só filmando. Falei, branco, né? Hábitos, culturas, fiquei ali, me chamou a atenção. Aí o cara que tava do meu lado levanta e trocando ideia. E já não, mas eu tava lá também, foi mal barato, como se nada tivesse acontecendo. Ele entrou já saca, participando do papo, o outro levantou, o outro deitou. Você tá falando de dormir. E eu tô falando do seu respeito, vamos dizer assim, à sua natureza. Que eles lá ainda têm.
Isso. Não tem hora pra comer, não tem hora pra dormir, não tem hora pra acordar, não Que tem hora... dádiva. É! Aliás, eu vou te falar uma Meu, coisa. Não ter hora pra comer é mais mais importante importante ainda. do que hora pra dormir. Porque dormir, bicho, qualquer lugar, se você dá uma É. encostada aqui... Eles fazem assim. Mas você poder comer só quando você tá realmente com fome, isso é uma dádiva. Esses trabalhos que eu falo para as pessoas, que assim, ayahuasca, o cambô, as medicinas, né, que reconectam você com o ser, elas são mitos, elas são coisas pouco faladas ainda e tal, mas aí você vai ouvir a história de quem fala que isso aqui foi um divisor de águas, e às vezes parece que você está exagerando. Parece que você fala, aquilo foi maravilhoso, eu sou uma outra pessoa. Fala, que papinho, né? Não dá pra alcançar, né? Então, assim, eu não tô aqui para recomendar nada para ninguém. Mas, assim, se você se der a oportunidade de baixar todas as suas crenças, suas barreiras, né? E como eu fui apresentado ao Luiz, por exemplo, de uma forma, troca uma ideia com esse cara, ouça o que ele tem para te dizer e absorva o que ele tem para te oferecer, porque essa é a maravilha do negócio mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, mas foi um pajé que te falou para tocar violão? Eu poderia ter inventado uma história mais legal, né? Né? Mas foi assim. Foi assim. Ele não falou sai do banco. Ele não falou não seja corretor de seguros. Ele não falou que era um mau vendedor. Ele só me reconectou. Né? Eu não sei onde ele viu. Nem quero saber. O que importa é que ele viu e me disse. Né? E como esse pessoal é objetivo na frase. Não, o indígena ele é muito objetivo. Uma vez eu perguntei o pajé das doenças da humanidade, aí ele respondeu assim, falou, Luiz, eles me chamam de Xangô, né? Xangô, não pensa muito que dói a cabeça. Aí eu fiquei, na hora não cai a ficha, de tão profundo que é o negócio. Aí você começa a pensar nesse não pensa muito que dói a cabeça, as doenças da humanidade, as pandemias do planeta, que é a depressão, a ansiedade, é o quê? Pensar. Lógico, ou você pensa no lógico. passado, ou você pensa no que vai acontecer ainda no Lógico. futuro. E, olha, E as pessoas, Luiz, eles as sintetizam. pessoas gostam de gerenciar. As pessoas adoram gerenciar, entendeu? Então, desde que seja um dono de bar até um diretor de uma empresa que tem departamentos, né? Elas gostam de gerenciar, mesmo dentro de uma família, né? Sempre tem alguém ali na casa, principalmente casa com mais pessoas, sempre tem mais um gerentão ali. E você fala, cara, tu tá pensando demais, meu irmão. Olha para a minha namorada é uma mestra nisso também. Olha para dentro, que é aí que vai doer. É você olhar para dentro, tá? Observa os caminhos que você vai há tanto tempo que você nunca quis ir, né? E você vai. Porque é legal. Eu faço porque tem gente que vai todo dia para academia. Obrigado. Tem gente que vai todo dia para academia sem a menor vontade de treinar e tem gente que vai super a fim de treinar, né? Mas todos eles, de alguma forma, eles cumprem o que eles se predispuseram a fazer. E tudo bem. Então, assim, agora, quando você tem algum tipo de impedimento, né? Você fala, pô, eu tô pensando demais. Eu tô querendo cuidar demais da vida dos outros. Eu tô espelhando minha grama na do vizinho. Cara, vai na tua. Vai na tua. O teu jeito sempre é o mais legal, sempre é o melhor, sempre é o que vai te causar evolução. Você ficar olhando pro lado e querer... Se comparar mas se eu namorasse com um cara desse, pô, cheio da grana, no ar-condicionado, os melhores restaurantes, é isso que sustenta? Né? Ou uma casa gigante de 7 suítes, né? A gente mora provavelmente tem 20 metros quadrados aí no espaço total, né? E sabe o que é bom? É você ficar perto. Esse é o bom. Aí você consegue realmente dimensionar se você ama alguém ou não. Você vai ficar perto. Porque uma hora, se você ficar longe, você vai sentir falta. E essa tendência do amor, né? Tem um termo para isso. É o amor, quando ele não, incondicional. O amor incondicional.
esse negócio, esses padrões, o homem e a mulher, que, né? Ah, porque essa aqui é mais assim, que eu gosto de homem mais assim. Cara, isso aí tá fora de moda. Conheça alguém profundamente. Aí você vai desenvolver amor. Eu amo você, eu amo minha namorada, eu amo esse brother que tá servindo uma água O boa Lucas, pra nós. o Lucas. Ele eu amo menos porque Mas- eu estou no início, mas amarei muito. Mas presta atenção, aí eu vou pra ressonância, né? Que se eu amo ele, você por ressonância já o ama também. É isso. Saca? Ressonância. Ressonância. Isso que você está falando do amor, da convivência próxima, é muito interessante. Você usou uma frase entre várias interessantes, que é conhecê-la, né, intimamente, profundamente, né? Que faz a gente se conhecer também, né? Porque quando você está muito com uma pessoa, essa pessoa te mostra um monte de coisa errada sua, que você não quer ver. E aí você começa a ver. Só que a pessoa tá ali olhando para você, já te acusando das coisas erradas, vamos falar assim. E aí você começa a fazer um trabalho da sombra, você começa a olhar para dentro. Que é o que eu falo muito que a cura tá no autoconhecimento. E você casado com a pessoa do outro lado do planeta viajando, você viajando, não sei o que, você não vai se conhecer nunca, entre aspas. Que é usar, entre aspas, o outro para o mergulho para dentro. Que eu tô no meio de um momento muito legal. E eu falo, porra, seria muito massa se ela estivesse aqui, né? Pra curtir isso junto. Compartilhar essa frequência que você alcançou, né? Porque assim, já existe também um certo costume de você dividir determinados momentos, né? E aí aqueles momentos começam a ficar chatos se eles não são... Eu ultimamente tenho usado muito a palavra instituição. Eu acho que realmente o casamento, qualquer um deles, viu? Pode casar com uma árvore se você quiser, mas é uma instituição. Então, assim, as pessoas, Luiz, elas começam a te enxergar como instituição. Então assim, às vezes eu vou tocar num lugar e minha namorada não, por algum motivo ela tá trabalhando, tá exercendo alguma outra atividade, ela é a primeira a ser lembrada, porque as pessoas estão acostumadas com aquilo. Pô, mas é tão legal quando vocês vêm aqui. Não, porque aí você tá tocando, ela tá conversando com o pessoal, tal, enfim. Então essa parada da instituição é uma coisa muito mais sólida do que você pura e simplesmente ficar com uma mulher ou né, para procriação, para dividir conta, para trilhar os mesmos caminhos foram ensinados. Não é muito mais legal? Cumprir tabela, né? Não é muito mais legal você escolher uma pessoa e falar, ó, essa aqui, ó, pô, eu não vou nem falar. Deixa que ela fala. Isso é mágico, isso é sensacional. Quando você consegue encontrar alguém que te entenda com todos os teus defeitos e tenha paciência, sabedoria para conviver com isso, e ela vai te ensinar através desse reflexo de espelho as tuas sombras, você vai entrar para dentro e você vai ficar malandro, irmão. Você absorve da pessoa. Você fala, pô, eu não sei. Eu costumo falar que o sentimento mais próximo do amor é a admiração. Aí você me dá a tua leitura aí. Eu concordo com essa admiração. Quando perde-se a admiração, de ambos os lados, a coisa começa a... Mas é muito mais que qualquer tipo de atração. Assim, pô, eu gosto mesmo de mulher azul. Aquelas igual do Avatar, assim. Se a mulher chega azul, pra mim, pô, eu fico louco. Não, cara. Não é isso. Não. Vai na admiração. Você fala, pô, que leveza, que jeito, né? Que jeito de conduzir. Pô, que piada bem colocada. A palavra bem sacada, colocada. Que sacada. Como falou pouquinho e já disse tudo. Entendeu? Isso você tem pouquíssimas pessoas aí. Graças a Deus que nós somos tão diferentes, né? E que a gente tem essa gama de pessoas pra gente se conectar. E essa percepção sua masculina, que agora o Reconexão do Ser, né, tá iniciando, já tá fazendo um trabalho do papo de homem, né? Sim. Muitos falam sagrado masculino e tal. Mas, enfim, é um ambiente que os homens conversem com homens. Para a gente se conhecer. Porque o homem não conversa com o homem, né? Ele vai pro barzinho, ele vai pro churrasco, ele vai pro futebol, o encontro de moto. Ele conversa, mas ele não se aprofunda. Ele só conversa sobre o churrasco, sobre o time, Ponto sobre... da carne. Exatamente. E cadê abrir o coração, que nem você falou agora e tal, né? E a mulher é uma coisa que eu acho
falando da admiração, que a sacada, tudo que você falou, quando a gente começa a entender e olhar para isso na mulher, cara, a gente descobre o universo que somos nós mesmos, né? Aí você entende por que são E elas que porque elas que geram e elas que criam, né? Então a gente tem elas tem uma guiança delas que quando a gente se permite ser guiado, e eu não estou falando dela falar vai ali faz, não é isso. É entender o olhar delas, saca? Eu aprendo muito com a minha companheira, porque, meu, ao mesmo tempo que ela é muito meiga, carinhosa, ela me dá umas localizadas, vou falar assim pra aliviar, né? Lógico. Pá, meu, se liga, velho. Pá. Aí eu Normalmente, silencio com toda razão. e ela tá certa. Né? Minha mãe falava, eu sempre falo isso, desde os 3, 4 anos de idade, minha mãe falava que eu era do contra, né? Então, normalmente eu ia fazer o oposto, né? O rebelde, aquela coisa toda. E eu parei, e tô aprendendo ainda, com 60 anos, a ouvi-las. Saca? Porque, cara, essa reatividade, aquela coisa toda, né? Do caçador, né? Do guerreiro, que vai pra cima, né? Então vem a primeira informação, você se joga, né? E elas vêm, tum. Saca? E é muito rico pra quando a gente aprende a... Uma opção que eu fiz de vida faz bastante tempo é de não ser pai por enquanto. Então, isso foi uma coisa que eu sempre refleti muito. Vontade eu tenho todo dia. Todo dia. Né? Na hora que... Eu não sei o que é, mas deve ser emocionante e tal. E as crianças, elas têm participação mesmo, né? Eu falo que eu gosto de ser parte da diversão e de me divertir com os filhos dos outros, porque aquilo acaba e é maravilhoso. porque não tem boleto. Agora, tem birra, não tem... Mas também não tem a criação, que é essa parte que é maravilhosa. Só que, invariavelmente, o Moacir Franco disse numa entrevista que se ele soubesse o que é ser pai com 50 anos, ele não teria sido aos 30. Bom, eu li isso em algum lugar. E eu acho sensacional. Porque o cara que ele tem um pouco mais de sabedoria, né, um pouco mais de vivência, ele vai acabar se assemelhando mais ao tipo de criação que a mulher dá, que é uma criação muito mais sutil, né? Sábado passado eu tava num churrasco, eu tava convidando com a minha namorada, todos os meus amigos queriam ficar mais, porque eu cheguei atrasado, porque eu sempre chego nas apresentações não, viu? Nas apresentações eu chego na hora, mas no podcast eu também chego na hora, mas no churrasco eu chego atrasado. No teu churrasco, o churrasco lazer você chega atrasado. Mas dos meus amigos, tá, nos meus eu nem chamo ninguém. Aí, então a gente chegou lá e aí já os casais estavam com seus filhos pequenos, né? Todo mundo tá com filho pequeno, e eles queriam, as mães, fulano, pô, já tá vendo? Já tá chorando, já que já quer ir para casa, né? E muitos ficaram lá e as mães foram com as crianças para casa, né? Porque aquela importância se divide ali, né? Eu por acaso nessa turma eu não os vi há uns 8 anos, mais ou menos. Uma turma de colégio, né, tal. E aí na hora que eu cheguei, é só o Perdigão, a gente já conhece ele. Vambora, filho. Então, e é muito louco isso, como a mulher ela tem mais assertividade e é por isso que ela gere e cria. Né? E o homem ele vai fazer um papel ali que eu já acho complicadíssimo, que é o de dar um ou outro suporte. Não que você não possa... Eu acho mágico quando o pai vai jogar uma bola com o filho e tal, né? Normalmente, por uma questão de sexo, o menino acaba se aproximando mais do pai, a menina mais da mãe e tal. Mas... eu acho que a mulher ela sempre vai ter uma sabedoria infinitamente maior para gerir isso e para falar exatamente na medida do que, né? A gente exagera, a gente é falastrão pra caramba. Então, mas isso eu vejo uma mudança do homem, que é esse meu projeto, inclusive. Eu entendi o que você quis dizer, mas o homem participar mais desse processo, tanto da maternidade já na gestação até participar. Porque assim, por exemplo, eu tenho filho e filha, né? Minha filha,
As meninas são mais próximas a mim do que os meninos, dependendo da idade, depois de uma certa idade. Por quê? Porque o homem é que leva para o mundo. Né? Sim. E a mulher, ela provê ali no lar e tal, educação, pito, não, come direito. Né? E tem essa parte natural da natureza, mesmo que o homem cata e caiu, levanta sozinho. Sim. A mãe vai proteger, o pai não levanta. É mais impulsionador, né? Vai para o guerreiro. É muito primitivo isso daí ainda, entre aspas. Mas agora eu sinto a necessidade de compartilhar essa postura diferente do homem. Lógico. De participativa mesmo, de igual para igual. Né? Então, porque aí a gente vai antes. Vai como você foi criado, você, eu, né? Do machismo, aquela coisa, o homem não pode chorar. Então a gente precisa quebrar essa cultura e vamos chorar junto com as crianças, vamos aprender com a mãe, vamos no colo, dar colo e mudar essa frequência da como se diz, desse lance da mulher que banca e o homem banca uma outra coisa que seria o sustento e tal. Hoje em dia as mulheres estão se bancando. Eu acho interessantíssimo que os homens troquem mais ideias sobre isso. Porque o homem, além de tudo, eu acho ele no geral, tem algumas exceções, mas o homem ele é mais preguiçoso, inclusive. Mas é criação, é isso que eu estou falando para você. Então, a gente aprende a ser preguiçoso. Como o corpo da mulher se prepara para a maternidade muito antes, né? E ela historicamente acaba tendo que aprender quase que na marra algumas coisas, eu acho que o homem vai ficando para trás. Então a gente tem que realmente correr atrás. A gente que tem que chegar, exatamente. Observa, absorve e vai atrás. Porque hoje você tem casais, né, de 2 homens cuidando de uma criança perfeitamente. E acho que tá tudo certo. Acho que é possível e as pessoas elas vão se desenvolvendo para o lado que interessa mais a elas. Então, se o teu lado é maternal, eu acho que eu tenho um lado feminino aparente. Filme, Phil Collins, quer ver eu chorar? Cara, é isso aí, pô. Não é legal quando a música te arrepia? Quando o filme te faz chorar? Aliás, é muito melhor que a gente chore por filmes e por músicas do que por morte de entes e porque o mundo tá isso que tá. Por isso a gente não vai chorar, por isso a gente vai lutar para que isso mude de alguma forma, né? E muda, mas tem que batalhar. Você se vê esse pai ativo, não preguiçoso? Você consegue, porque eu tô falando porque tem uma ancestralidade invocada na gente, né? Eu falo. Lógico. E é um trabalho de consciência mesmo, de cura. Porque, imagina você com uma melancia amarra crescendo na tua barriga. Não. Apoia uma melancia, fica um dia inteiro, só pra ver o que ela sente. Já houve, mas né? não era ninguém. Eu não sei se eu me vejo, porque parece que quanto mais o tempo passa, mais isso se define. O que não impede de eu eventualmente ser um tio muito legal. Ou tiozão, que participe de uma forma indireta de alguma criação, que dê um toque, que possa eventualmente dar um presente, um mimo, sei lá. Eu acho que eu me encaixaria melhor nesse lugar. Mas eu acho que Primeiro, Luiz, que eu acho que o mundo tá muito cheio de gente já. Eu acho 8 bilhões um número muito alto. E crescendo. Se contar que há 500 anos atrás, acho que, né? Cara, não sei. Estatística é absurdo. Menos da metade, né? É muito absurdo. A população mesmo do Brasil, né? Então, eu acho que o mundo tá muito cheio de gente. Tá bom, assim, né? Entre aspas. Mas, se você puder investir o seu tempo para alguém que eventualmente não tenha sido gerado por você, direto ou indiretamente, é massa. Então você não sente de ser pai? Eu tenho muita vontade, mas essa vontade passa. É só um pico, assim. É o que todo alcoólatra deveria ter. Ele deveria ter vontade de beber, mas a vontade de passar. Porque a ressaca é horrível. Né? A gordura abdominal instaurada é horrível. O bolo é tudo. O Epocler é caro. O chá de boldo não dá para tomar todo dia. Então, são vontades que dão e passam, mas eu quero ter contato frequente com todas elas
E a variedade é massa, né? Você fala, pô, esse aqui é mais animado, esse aqui é mais introvertido. E aí você fala, pô, tudo bem, o tio vai tocar uma música aí, vamos ver se você conhece. É, porque você já faz isso, né? Não, eu tô interagindo. De alguma forma, eu tô fazendo parte de alguma coisa. Mas aos 41, falar assim, pô, você é pai. Bom, eu vou voltar aqui no Reconexão do Ser com 42, vamos ver se sua opinião muda. Uma vez por ano, acho que, né? A gente acho faz que, o checklist. acho que não sei. Acho que não me vejo, mas me vejo convivendo com criança e se eu puder exercer uma atividade mais pra frente, que seja inclusive voltado para educação infantil, sei lá. Eu conheço gente que ainda vou, inclusive, convidar para vir aqui, que são palhaço no Hospital do Câncer de criança, sabe? E aí, e tem a música também, né? São umas coisas muito bacanas que orfanato, que você pode adotar um orfanato e vai lá, eventualmente, sentar, né, mesmo, passar o dia. E isso é uma coisa massa. Isso é bacana. Porque assim, também. Só quem... Quando eu perdi meu pai, eu passei 84 dias indo ao Encore todos os dias. Quase 3 meses, né? Então eu o vi definhando e tal, mas isso é uma escola. Você frequentar um hospital 84 dias seguidos é uma escola. Eu falo que eu deveria ter feito o plano mensalista do estacionamento, eu teria gasto menos. Você é filho único? Não, tenho um irmão, é professor em Brasília. Distante. Ele é o oposto, ele saiu com toda a inteligência empírica de livros e essas coisas todas. Mas essa coisa do hospital, o hospital, cara, ele é o lugar onde a vida chega e normalmente onde a vida sai. Então, você levar música e qualquer tipo de entretenimento, esse pessoal que trabalha com esse tipo de recreação, trabalha com pacientes terminais, esse pessoal é evoluído numa casa. Aí eu me vejo. Entendeu? É isso. Mais do que eventualmente fazendo um papel de pai e tal. Aí vamos... Pense nisso. É só pegar. Você já tá pronto, nasceu, né? De repente nasceu. De repente nasce aqui, ó. Reconexão do Ser, reconectando com o curandeiro da música, né? Porque é bonito, cara, é bonito. A música, como eu falei, reverbera, né? E aí você levando a alegria lá. E outra coisa, a pessoa que ela tá com qualquer tipo de enfermidade, ela está internada, né, por algum motivo, cara, ela receber esse tipo de atenção, de cuidado, cara, é mágico. Eu tive bronquite por muito tempo. E num mundo que não tinha isso que tem hoje, essa estrutura toda de Uber, né? Então era aqui, pelo Correio, ali na Vila Mariana, ia pro pronto-socorro, táxi, tinha que esperar passar o táxi, saca, na rua. Meu pai e minha mãe, e não tinha nada, nem pizza, nada, você ia lá na pizzaria. E, entendeu? E batia lá, inalação, não sei o que, chegava em casa 3 horas, volta pro hospital. Sabe? Era feio. Mas e aí uma vez não fazia parte de você? Tudo faz parte. Tem uma frase que diz assim, que eu não faço o que eu faço de bobeira, né? A doença é a cura. Isso mesmo. Sabe? Então, a minha história, um dia eu vou contar aqui direito. E uma vez eu fiquei internado 1 mês no Hospital São Paulo, porque, cara, não sabiam que bronquite, que eu tinha, não dava nada. Era extremamente emocional, obviamente. Filho adotado, aquela coisa toda. Mas tinha catarro, tinha tudo, mas da onde vem, né? Fizeram exame da minha transpiração, pra você ter uma ideia. E minha mãe era assistente social, né? Então eu cresci escutando muita coisa. E ela brigava muito no hospital, porque você não é. Ela foi chefe da assistente social lá no HSPM, ali na Vergueiro. E ela chegava em casa reclamando, pô, os médicos, a diretoria, eu tô brigando com os caras, porque os caras chegam no pé da cama dos internos. Esse aqui é o quadro o caso do joelho quebrado. Esse aqui é o braço. E ninguém olhava com os residentes, né? Aquela cena, entra um médico com um monte de gente. Ninguém falava o nome da pessoa. Ele era uma perna, ele era um número. Um número. E ela ficava indignada com essa impessoalidade. E aí eu fiquei 1 mês lá. Eu tinha 9 ou 10 anos. Eu era pequeno, mas já sabia, entendia algumas coisas. E era exatamente isso.
Cara, você olha ali, porque, né, USP, né? Um monte de maca, tinha umas 20 no meu, saca? Tudo de criança, assim. E de noite, aquela solidão, não tinha com quem falar, ninguém olhava na tua cara direito. E ela chegava de madrugada, dava uma injeção na tua perna, e criança, medo de agulha. E, cara, meu, não tinha alegria, aquela coisa cinza, entendeu? É trash, velho. É um filme de terror, né? Hoje tem mais bonequinho. Então, Mano, se entra um cara com violão com um negócio de palhaço no nariz, cara, muda tudo, velho. No primeiro desses 84 dias, quando meu pai internou, ele tava consciente, tudo? Tava consciente e logo ficou inconsciente, porque o médico virou pra mim e falou assim, agora você vai lá, porque algumas complicações de safenas e mamárias, já com duração quase batendo 15 anos. Então, se eu vou dar um conselho pra vocês, não infartem, porque a emenda tem validade, e depois de uns 12, 15 anos vocês vão ter problema. Não sabia. Tem um pouco de validade. Pode ser que a tecnologia tenha avançado. Eu não sei que década vocês estão assistindo isso, mas não infartem. Então, assim, o coração do meu pai estava fazendo muito esforço, então eles acabaram entubando por uma questão de o quadro ficar melhor para tratar. Então, o médico virou para mim e falou, entra lá e despede dele. Ah, bicho. Eu lavei aquela doutora Arnaldo de choro até... Mas quantos dias de internado? No segundo? No primeiro dia o cara me dá uma dessa. O quadro era horrível. Tudo bem. Entendeu? Mas assim, lógico que depois ele melhorou um pouco, tal, enfim, mas não saiu mais. Mas o fato você vai internar uma pessoa, você fala assim, daqui a 5, 6 dias ela melhora e você tira de volta. E a história de hospital é não tirar, né? Os quartos, eles vão mudando os atores, mas o enredo é basicamente o mesmo. Né? Então, assim, desse médico específico eu não lembro o nome, mas, bicho, tu pega o cara na rua. Você pega o cara, não, o cara tava indo tomar um lanche, eu peguei no braço dele e falei assim, ele vai ficar bom? Aí ele falou assim, a gente vai fazer de tudo. Ele não pode dar falsa esperança. Entendeu? Não tenho muita certeza de que ele vai ficar bom. Mas, cara, mas o médico tem uma importância para você, peso 10, 20, 100. Não, ele vai ser importante para você, ele vai ser importante amanhã para o outro, e a vida dele é ser importante. Né? Então, assim, orem pelos médicos e formem muitos, e essas pessoas, cara, elas respeitem muito, né? Porque a gente não tem noção como os caras... Médico, professor, policial, vai encher o saco de tocador de violão. Aí tu vai encher o saco, vai falar que ele leva tudo gravado. Mas médico não. Médico, professor, policial, segurança, educação, essas coisas aí, tem que tirar o chapéu pros caras, bicho. Não é fácil, não é mesmo. O cara chega lá e falar, seu pai... Esses dias eu fui fazer um exame de sangue e nem pro meu braço eu olhei. Acho que eu deveria ter olhado, porque foi uma senhora tirar meu sangue, acho que ela errou um pouco minha veia. Mas é isso. O cara precisa ter a aptidão de saber lidar com aquilo, o compromisso de estar bem, né? Para fazer a gente precisa acordar, cuidar da voz, né? Acumular um pouco de conhecimento para passar, tal, enfim. Mas essa galera... E todo dia eles são protagonistas. É hard. Como tudo, tem bons e tem maus, né, também. E como é cuidar da sua voz? O que você faz? Cerveja? Não, água. Água? Pelo amor de Deus. Cerveja, você trabalha num ambiente que tem, né? Não, a sedução é contínua Mas assim, se você conseguir minimizar os teus riscos, todos, é melhor. Então, água, gengibre, maçã, e nem o conjunto de todos esses processos em tese que vão cuidar, às vezes todos eles juntos não vão te salvar de uma rouquidão aí por
continuidade. Já fiz 2, 3 apresentações num dia de 3, 4 horas. Nossa. Você vai ficar rouco, você vai ficar... Então, assim, tem que cuidar, porque a gente não... Você quer dizer que você tem que também ter um pouco de bom senso. Por exemplo, eu sei que você toca em ambientes abertos também. Então, por exemplo, se você pega 3 ambientes abertos, tá garoando, aquela coisa toda, lógico que você não vai pegar a garoa, mas o ar, né, gelado, aquela coisa. Meu, no outro dia você tem show também, você não vai conseguir tocar, provavelmente. Como é que você faz, assim? A ideia é que você adquira fórmulas, né? Que te resolvam numa situação. Então, por exemplo, eu recebi essa dica do extrato de própolis, o mais concentrado que tiver. Quanto mais amargo, mais concentrado, melhor. Você vai colocar, ele vai arder, mas ele vai te proteger e vai te reconstruir, né? Serviu para mim, para outras pessoas não serve muito, mas músico principalmente esse pessoal que trabalha com violão e voz, que tem gente que canta uma vez na semana, né? 2. Um músico canta 5, 6 vezes na semana, às vezes faz 2, 3 apresentações, ele tá afadado, a uma hora ele tem um problema, então ele tem que cuidar. Horas voo, né? Tipo, você usa muito mais. Tem gente que vai na inalação, tem tutoriais no YouTube e um monte. Fonoaudiólogos às toneladas. Eles vão dar os recursos, você tem que entender o que... Eu não fico mais sem um própolis. Se eu estiver num lugar, um própolis é uma faixa de 40, 50 reais um vidrinho. Se eu estiver num lugar precisando, eu pago 300. É teu sustento, né? Tua vida que tá ali, né? É uma bengala. Não, mas uma bengala do bem é melhor do que a alopatia, né? Se tomar outras coisas. Mas é um negócio que assim, é só quando você precisa que você vai aprender. Só quando você precisa. Então, quer dizer, olha pra câmera e dá um toque para músicos, fala aí, própolis. É mais fácil eu falar ou não, né? Então, se puder cortar os cigarros, se puder cortar o excesso da cerveja, enfim, a alimentação gordurosa, né? A gente canta e trabalha com a região abdominal e essa respiração que a gente usa quando canta não é a respiração que a gente usa quando fala. É a respiração do diafragma, então não precisa ter tanto, né? Volume. Não precisa. É isso, cuida da alimentação, cuida do que você coloca pra dentro e aí normalmente isso vai melhorar a qualidade do que você coloca pra fora. É isso aí. É porque você falou do jeito, no começo, do músico, do seu amigo lá, que tem um prazo de validade que, tipo, com 50 você meio que não consegue cantar mais. Existe mesmo isso? Existe uma boa quantidade de pessoas que caem. Tipo assim, o cara que não se preparou para esse momento, ele fica desempregado. Pensa assim, então, sei lá. Existe uma máxima entre os músicos que eles querem ser muito fiéis ao original. Então o cara quer cantar o Freddie Mercury no mesmo tom. Nem ele cantaria, né? Então, assim, ele estava num estúdio preparado numa determinada época, com uma determinada idade. Cara, o Bon Jovi não aguenta mais, o Axl Rose não aguenta mais. Os malucos estão ficando velhos, irmão. E tu vai ficar também. Então, assim, vai de um jeito, né? Adapta o tom um pouquinho mais para baixo, deixa de um jeito confortável, a música não vai deixar de existir por isso. Ninguém tá lá, ninguém não é um The Voice para que o cara tá analisando se você vai cantar Elvis no tom do Elvis, ou se você abaixou, se você aumentou. E tipo, você dá tudo naquele momento, né? Vai dar tudo naquele momento, The Voice, 70 músicas, aí você 5 vezes por consegue, semana. então, aí, agora a vida inteira manter também não... Né? Mas é muito louco, você vai no karaokê, não tem um rouco. E os caras não saem do karaokê. Todo dia, vai na Liberdade. Vê os orientais lá. Os caras estão voando. E as músicas deles são difíceis, cara. Pode crer. Ele tem uns intervalos ali. E os caras cantam todo dia e canta bem e tá tomando cerveja junto ou não. Mas a questão é que quando vira trabalho, aí é uma outra relação, né? É bem essa mesmo. Vira trabalho. Enquanto a diversão tá tudo lindo, cara. Interessante essa analogia. É massa. De virar trabalho e não virar trabalho. E quais são os seus planos futuros dessa... Manter minha voz. Só. Minha voz e andar. Continuar em voz. Eu quero continuar com voz e andando. Porque 41 daqui a pouco, né? Eu prefiro manter o que eu já tenho do que buscar mais. Meu plano é exatamente continuar fazendo o que eu gosto,
Acordando a hora que você quer, que o corpo pede. Contendo os exageros, porque essa é uma lição das maiores, né? Contenha todos os seus exageros alimentares, preguiçosos, alcoólicos, ou até empíricos. Você está estudando demais? Para um pouco. Para um pouco. Eu tenho essas piras também. Falo, meu, vai, descansa um pouco, você acabou de almoçar, fica lendo o quê aí? Então, conter os exageros, levar uma vida com qualidade e gravar um disco, ganhar milhões de brincadeira, já não tenho mais esse. Você tem canal no YouTube, falar disso? Eu tenho, mas ele não foi bem trabalhado. Pode ser que eu invista mais o meu tempo nisso, mas com alguém que trabalha 4, 5 vezes por semana, de 3 a 4 horas, chega uma hora que você quer um descanso. Tem gente que não se apresenta tanto e aí tem mais tempo para pensar no que vai fazer, tem mais tempo para construir uma estrutura para a internet. O meu som ele é mais ao vivo, eu gosto mais dessa egrégora das pessoas estarem lá de corpo presente e tal, enfim. Pode ser que eu trabalhe, pode ser que eu saia daqui inspiradíssimo, componha, saia fazendo uma outra atividade, mas hoje o foco é cada vez mais fazer esses eventos particulares que eles são sempre regados de não que a gente não goste do bar e também não é porque a gente ganha mais. É lógico que isso é muito bom, mas são para participar dessas reuniões familiares, às vezes elas são de empresas, mas levar alegria para esse grupo seleto de pessoas, e aí você consegue fazer isso viajando. Às vezes você vai fazer uma apresentação, aí minha namorada, resort, ela é uma agenda ambulante da melhor eficácia possível, então ela já reserva ali no aplicativo a melhor pousada, ou a mais em conta, o melhor custo-benefício, já linka uma coisa na outra, vai se divertir, vai trabalhar, vai em segurança, volte em segurança e faça tudo misturadão ali num achocolatado, entendeu? Ou você está namorando, você fala namorando, mas vocês moram juntos ou não? Esposa, casado. Né? Não, eu falo porque você, como ela, pelo que eu entendo, são... Vamos falar artistas, mas... né? Porque ela trabalha com cura também, né? Isso. Você também não deixa de ser um curador, para falar a verdade. E aí, de repente, numa viagem dessa, vocês conseguem harmonizar as agendas. Então, ela vai para um lugar fazer uma parada, você vai para outro, e depois a praia ou a ilha está à disposição. Não precisa, a gente não precisa trabalhar tanto. A gente precisa efetivamente melhorar a qualidade do nosso trabalho para buscar um valor, né, um pouco mais próspero. É isso, mas não precisa trabalhar tanto. Uma vez que eu fui fazer a apresentação ali, já sobrou um negocinho ali, já custeamos a viagem, fomos e voltamos em segurança, conhecemos um lugar diferente, unir diversão ao prazer que também é cantado, que nem ela dança, né? A agenda dos dois é flexível. Não tem, antes eu era muito mais preocupado. Eu era muito mais preocupado com tudo. Isso estava me deixando careca, então eu deixei de ser. Aí, hoje sabe, por exemplo, se ela pinta uma apresentação para ela no interior aí, um negócio legal que dá pra gente curtir. Eu vou ligar pros meus contratantes e falar, essa semana eu não vou conseguir, porque eu vou acompanhá-la. Eu não vou meter um atestado. Com o pessoal, né? Eu vou ser bem honesto, falar assim, eu tô precisando acompanhar ela numa parada, e eu preciso ir. Se ela for sozinha, eu eventualmente vou ficar meio preocupado aqui, então eu prefiro não ganhar, né? E desfoca um pouco, né? Desacelera um pouco. Dinheiro. Olha minha conta aumentando, tá com 5 dígitos agora, tô chegando no 6º. Calma. E ficar ali, né, correndo atrás. A parte que você tem que se livrar do dinheiro é a dívida, porque a dívida é muito chato. Cara, conheci um cara uma vez com o gerente da Fiat, um negócio lá da praia, uma revendedora de carros e tudo. Ele falou assim, as dívidas são as mesmas, mudam-se os zeros. Sabe? Então, a partir do momento que eu parei de focar nisso, isso veio. Acho que você deve ter acontecido a mesma coisa. Quando você não fica fritando ali,
a coisa começa a fluir, essa harmonia com a vida, né? Que a gente volta no início do nosso papo. A gente precisa de muito pouco, irmão. A gente foi fazer um trabalho de ayahuasca, ficamos 24 horas sem ingerir nada, e depois que ingeriu foi muito pouco. Muito pouco. É difícil. O Brasil é um país que cara, tem, né, seria para ser melhor distribuído isso, mas assim, mas ninguém vai passar fome, não. Pode ter certeza que mesmo se você ficar no farol pedindo uma moedinha, limpando o vidro ali, você vai conseguir, de uma certa forma, se alimentar. O problema é o exagero. É o exagero. É o rodízio. Tu já viu? Eu sou da época do rodízio de pizza. Mas você gosta? Você gosta de Não, rodízio? nunca mais. Eu não tô mais muito chegado em rodízio, não. Porque eu saio muito pior do que eu entrei. Cara. Nossa, putz. Você fala assim, ó, quanto é que é o rodízio? R$ 85,90? Pô, vou comer até os 90, irmão. E aí, velho, aí você sai de lá inchado, teu sono é ruim, a tua digestão é lenta, né? Então, assim, aí você fala, pô, eu vou pagar metade num prato ali que vai vir a quantidade certa do que eu preciso. No self-service, você vai se serve. Mas é a contenção do exagero. Cara, eu não vou nem fazer a conta se eu fosse economizar metade do dinheiro que eu gastei com cerveja. Só metade. Nossa! Eu acho que eu já tava com uma mansãozinha aí, num Alphaville, alguma coisa assim. Mas teve um entrevistado nosso, ele parou de fumar. Só que ele fez o seguinte, todo o dinheiro que ele compraria cigarro, ou isqueiro, ou afins ali desse vício, ele parou e aplicou. Ele pegou essa grana todo dia, que não era o maço, 2 para cigarro, todo dia ele punha uma grana nesse lugar, saca? Aí ele fez as contas, com juros daria tipo 300 mil hoje. É isso aí, isso aí. Só que cerveja é mais mais caro que cigarro. Então você pode ter certeza. Exatamente. Não, o pessoal faz conta, cara, com o filho tenham filhos, mas saibam que custa um pouco caro. Todos. O pessoal faz conta de milhão, né? Do 0 aos 21 até entrar na faculdade e começar a gerar um pouco de renda. Cara, é muita grana. Bicho, você é louco. É muita grana. E grana que você não vê. Então. Tem grana que você vê, que é a escola, né? Mas o rolezinho, o sorvetinho, pô, põe na caneta. Mas é isso que eu busco, é uma continuidade de vida um pouco mais saudável, um pouco mais próspera, mas principalmente mais despreocupada. Que o trabalho não começou ontem. O trabalho começou há 30 anos atrás, lá atrás. Tem música que eu toco hoje e são normalmente as que funcionam mais. Eu aprendi a tocar com 30 anos. O que tu faz bem há 30 anos? Nossa, tudo, né? Andar. Né? É isso, cara. Então, relaxa. Compromisso sempre. Chegue no horário, chegue com uma aparência digna e, sabe, tenta melhorar o seu trabalho sempre, tenta inovar, tenta fazer as coisas de uma forma mais prazerosa, mais diversificada. Mas, cara, mas para por aí, não fica fritando muito que pensar dói, disse um amigo seu. Não pensa muito que dói a cabeça, né? O grande... foi o Sapain que falou isso. Já fez a passagem, já tá no além, com a amiga minha bruxona, que fala, veio do além. Eu acho que esse pessoal muito da Floresta, isso é um chute, tá? Agora não tem base empírica nenhuma. Eu acho que esse pessoal, na hora que eles vão fazer a passagem, assim, esse pessoal muito evoluidão, acho que eles até já sabem, sabia? Cara, o pajé falou pra mim uma vez o seguinte, ele saiu, que tem o meu pajé que eu falo com o Costê, né? Ele é o mais velho pajé da etnia catuquina, que eu trabalho lá e tal, inclusive hoje ele cuida dos Yaonauá, que é uma etnia vizinha, eles cataram ele para cuidar dos pajé. Então ele é o velho pajé que a gente chama na floresta, tipo topo de cadeia, né? Ele é um dos mais velhos, então ele cuida dos outros pajés, inclusive grandes pajés, com dietas, então todas as coisas deles lá, os estudos deles. E ele morava na BR, uma aldeia próxima à BR.
E aí ele pegou e subiu o rio, foi fundar uma aldeia lá em cima, lá no Rio Gregório. E aí, perguntado, né? Eu tava lá Isso é Amazonas? no Acre. Ah. E aí eu perguntei, e aí, pajé, tal? Ele falou, eu vou pra lá pra virar onça. Ó a cosmovisão deles. Aí você faz uma analogia com o cemitério dos elefantes, né? Que eles se recolhem para fazer a passagem. Ah, é? Os elefantes, eles têm isso. Eles convivem em bando, né? Vamos dizer assim. E quando o velho, ele percebe que já está chegando a hora, como você falou, ele some e vai para um lugar que ninguém conhece. Nem os elefantes conhecem, entre aspas. Você chega lá, é um cemitério de elefantes. E ele fica lá esperando a morte chegar, como diria Raul, né? Saca? E você vai lá, é um cemitério mesmo, tem muito osso, então, que é muito batalhado pelos caçadores e tal. Descobrir tá. aonde é por conta do marfim, pá. Mas enfim. Então ele sabia que ele sabe que vai começar e está no processo de fazer a passagem. Você entendeu? Então ele saiu da BR e foi pro meio da floresta, pra selva, para ficar próximo à floresta virgem, né? Vamos dizer assim. E o que ele quis dizer com vou virar onça? A cosmovisão indígena diz o seguinte: todos somos espíritos. O cachorro, o gato, o grilo, o peixe, todos somos espíritos, encarnados em corpos diferentes. Então, ele vai além disso. Ele fala, quando ele fala que eu vou virar onça, ele fala que ele sabe que ele vai desencarnar e que vai encarnar numa onça. Saca? Olha o naipe da consciência. Pô, eu vou te falar uma coisa, bicho. Se eu tivesse certeza do que eu vou virar, talvez até acelerasse esse processo aí. Cara, tu imagina, tu tá com 70 anos, a mobilidade já tá um pouco comprometida, né? Aí tu tem a chance de virar onça? Mano! Não, mas pera, mas não é assim, né, cara? Você vai, sai de um e entra, incorpora, né, no outro. Não tem problema, vai demorar um pouquinho. Mas, cara, não sei se seria uma consciência maravilhosa. Imagina você ter certeza. Porque eles têm a certeza. Eles sabem o que eles estão fazendo. Entendeu? Agora tu fala funciona? Assim, pô, agora eu vou fazer a passagem, que agora eu vou virar uma formiga. Pô, então pode demorar um pouco mais, né? Depende, a formiga é um bicho bom também. Ah, não, eu tenho certeza que sim, mas é que a onça tem todo aquele estigma, né? Nossa, é topo de cadeia. A onça é um bicho brabo na floresta. O pessoal chama de bicho brabo. A vida é intensa, né? A vida da onça é intensa. Onça, jiboia, tem bichos ali que ninguém mexe. Apesar de ter mas eu tenho certeza que esse pessoal mais evoluído, eles têm conhecimento de... Foi uma coisa que a gente já conversou já também. Outras dimensões. É uma consciência que a gente ainda não alcançou. E por mais que a gente consagre as medicinas, estuda bastante, é uma ancestralidade ali. É como eles veem a floresta. Você vai para lá, você aprende muito. Mas aprende vendo. Sabe? Porque não é que nem aqui, né? Você põe um quadro negro e tal. Saca? É impressionante. Eu falo, a primeira vez que eu fui lá, principalmente, eu nunca me senti tão ignorante como eu me senti lá. Certeza. E olha que eu atendo PhD, não tem essa. O problema é eles. Eles têm um conhecimento assim que, é extraterrestre, é cósmico, assim, é muito absurdo. Você sabe que, assim, existe uma mania, um costume das pessoas falar assim, eu sou neto de italiano, eu sou filho de árabe, né? Todo mundo tem isso aí. Eu cresci. Meus paternos eram Síria, Líbano, Itália, os maternos eram português, espanhol, sei lá. Mas eu sempre falo assim, a ancestralidade que me interessa é a indígena. É esse que eu tô... Que todos somos, né? Cara, é o pessoal que está, ou esteve, no meio da floresta, essa imagem que alguns tipos de veículo vão passar pra gente que índio vai ficar em volta de fogueira dançando, pelo amor de Deus. Os caras são os maiores médicos, né? Eventualmente eles podem até ter alguma prática que não condiza muito bem com as nossas, mas, cara, são especialistas nos lugares que eles vivem, né? E você pode pegar uma drogaria dessas aí que te entrega remédio até 3 horas da manhã, os caras têm tantas medicinas quanto, porque são milhares de anos de estudos
de planta, faz essa receita aqui, ó. Mistura aqui, ó, chagrona com jaguíbe. Se liga. E vai... E cura o espírito, né? E eles têm outro dia eu tava conversando com essa parte eu não sabia. Os graus, né? Os graus. Das tem os graus da medicina que ela falou, tem um negócio aí que você tomar, tu faz um... é um salto que você precisa ser bom pra voltar. Senão você não volta. Eles têm as consciências. O pessoal fala muito ayahuasca. Tu consagrei. Meu, tem uma infinidade de tipos de ayahuasca diferentes. Não é simples assim. O pessoal chega e me procura pra vir no ritual. Já tomei tantas vezes. Meu, pra mim, tem um entendimento disso, mas quer dizer tudo e não quer dizer nada. Porque, sabe, tem a mel, tem ayahuasca. Cara, que o cara ele joga, você toma com a pessoa injetando em você seringa. De tão densa que ela é, tão forte que ela é, gotas. E você apaga na hora. Nossa, e você vai que... E tem umas que você toma um copão de 200 ml e entra na força também. Então é muito relativo o tipo da ayahuasca, que é a mistura delas, né? Você põe mais folha, menos folha, dá mais miração, né? Visões Sim. Dá menos. Então, tem uma ciência do caramba. Muito. Mas eles são mestres, né? Não deixam... Não, e é uma ciência. E é uma medicina, né? O pessoal fala muito de rituais e tal, mas não, você pode tomar homeopaticamente também, né? A microdose, tem outras formas. Eu só torço, e isso é genuíno mesmo, porque assim, como da forma que foi me apresentada a medicina, foi uma forma séria, não envolvia nenhum tipo de recreação, eu torço para que o tempo não acabe jogando essa medicina de uma forma pejorativa ou recreativa ou assim, que o uso, né, acabe não sendo banalizado, desperdiçado, esse tipo de coisa, porque, cara, o ser humano ele cria muita coisa boa, mas ele estraga muita Ele estraga o planeta. Vamos sair da ayahuasca e falar o planeta, né? Como estamos, a humanidade, no geral, estragando, acabando com a nossa casa, sabe? Como estão usando as medicinas né, recreativamente, ou até banalizando, falando que é isso, que é aquilo, e vai lá e serve, e não tem preparo para isso, e famílias inteiras são destruídas por conta disso. Então, esse lado do ser humano é muito triste. A gente está destruindo nossa própria casa. É o lado de não ter o compromisso. E o indígena viveu milênios sem destruir nada. E fala que o cara vem de fora, os invasores, chegam aqui, os italianos, eu sou Bonani, né? Os alemães e todas as etnias, os povos que invadiram esse país, a gente cresce falando, não, minha descendência é tal, e com a boca cheia, cara. E o indígena, que todos somos descendentes, né? Ninguém lembra agora que estamos aí batalhando com as mídias e no governo. Aí o cara nasce nessa selva de pedra, numa metrópole, e aí ele estuda pra caramba, pra ganhar dinheiro pra caramba. Pra destruir mais. Pra comprar uma casa na beira do rio e pescar. Você vê. Não era mais fácil ter que pescar? Que cai daquilo que você falou, que a vida é muito simples, a gente precisa de muito pouco. Rafael, Perdigão, Rei Voz, gratidão. Obrigado. Aqui a gente encerra o podcast para falar com o coração, seu coração falou, seus olhos encheram de lágrimas algumas vezes. Muito obrigado. Mande uma mensagem, por gentileza, encerre. Bebam bastante água e olhem para dentro. Cuidem eu não vou nem falar o espiritual, porque a coisa está andando num desuso, mas olhem para dentro. Observem, né, as pessoas que estão do seu lado, alinhem-se com quem vocês admiram. Eu admiro, esse cara não é de hoje. Eu acho que se for somar horas convividas, talvez a gente não tenha uma semana em horas convividas, mas não é o tempo que conta, e sim a intensidade. Então, se alinhem com pessoas que te engrandeçam, que te façam a vida fazer um sentido um pouco mais, né, digno,
E tamo junto. Sigam nas redes sociais, @reivoz. Precisando de voz e violão, procurem. E precisando pensar um pouco na vida e procura esse cara aqui que é mestre, viu? Aqui é mestre. Senhor Luiz Xangô, tamo junto. Até a próxima. Gratidão, meu irmão. Valeu. Até a Até a próxima. Tchau.